Obrigada a vocês que estão aqui conosco outra vez para mais uma atividade nossa, né, nossa revisão do plano diretor. Fica por aqui. Só relembrando, né, na última reunião, quem não esteve presente, estou vendo aqui Vânia, que não compareceu, nós, na última reunião, fizemos uma apresentação do mapeamento que foi feito pela Comissão de Gerenciamento e Planejamento em várias regiões do município durante todo o mês de março, que a reunião foi dia 28, né? Mônica também, não é que não estava. Então, a gente mostrou, né, os resultados do que, Maria José, do que nós constatamos nas comunidades, isso tudo relativo a cada grupo de trabalho, meio ambiente, questões econômicas, as edificações, pavimentação, os elementos públicos existentes. Fomos a Campinote, durante o mês de março, Campinote, Alvinho, Genipapo, Floriano, Xando Marinho, e já chegando agora, depois da nossa reunião passada, nós damos continuidade, desculpem, ao mapeamento do município. Visitamos aqui partes da cidade, o São José, e hoje estamos aqui, vamos discutir já uma minuta de um regimento interno para a nossa segunda audiência pública, já para finalizar o nosso diagnóstico, e, ao fim, nós vamos apresentar uma compilação de resultados colhidos por Luzildo, já através de imagens. É uma nova ferramenta que a gente está utilizando para o diagnóstico da situação do município, que, inclusive, eu, particularmente, não contava com isso, não é? E ganhamos, né, isso através de Luzildo, que foi utilizar um drone, né? Luzildo fez a aquisição de um drone e fez imagens de todo o município. E hoje, nesse evento de hoje, ao fim, a gente vai passar um vídeo com as imagens colhidas de todas as regiões do nosso município. Então, para a gente não perder tempo, né, eu já peço, inclusive, desculpas pelo atraso, já era para ter começado. Eu vou pedir à Simone que leia a ata da reunião passada, porque na reunião passada, quem não esteve presente, acredito eu que depois acompanhou no grupo, nós aprovamos uma mudança, né, do regimento interno para que os membros que estão de fato participando das atividades, eles possam ter direito a votar nos momentos que sejam necessários votação, né? Não existindo mais aquela figura, não é, do membro titular e o suplente. E também a fim de fazer, primeiro, justiça com quem acompanha, não é? E o regimento anterior ele já dizia que quem faltasse às 5 reuniões intercaladas ou 3 consecutivas deveria ser excluído. Porém, nós vínhamos mantendo, sem fazer esse levantamento. Fizemos a alteração no regimento interno e já, inclusive, desligamos aquelas pessoas que estavam no grupo, né, que ultrapassaram os limites previstos. Então, também foi aprovada essa mudança no regimento interno dos trabalhos. Significa dizer que nós hoje estamos com, de fato, os membros que participam efetivamente das atividades. Então, o que é que eu peço? Sempre que vocês tiverem algum empecilho que impedem, lógico, né, de comparecer à reunião, justifiquem. Hoje, algumas pessoas já justificaram no grupo, Iacome agora justificou no meu número particular que está doente, para que a gente possa ir acompanhando, porque daqui para frente, quem continuar faltando, né, como antes, os que estão, vamos aplicar já
essa mudança do regimento, porque não faz sentido estar com 90 pessoas, como a gente tinha antes, e apenas 30, 40 que, de fato, participavam. Então, foi isso que aconteceu na reunião passada, e vamos dar seguimento agora, pedir a Simone para ler o Elbert vai ler a ata, uma ata longa, né? Porque eu coloquei todas as mudanças que aconteceram no regimento para ficarem registradas na ata. Então, vamos lá. Boa tarde, gente. Pedir só um pouquinho de paciência, que hoje a ata é bem extensa. A ata da reunião de trabalho de revisão do Plano Diretor Municipal de Lagoa Seca, Paraíba, realizada no dia 28 de março de 2023, na Câmara Municipal. Aos 28 dias do mês de março do ano de 2023, às 14 horas, na Câmara Municipal, localizada na rua Cícero Faustino da Silva, 584, no centro desta cidade, de Lagoa Seca, reuniram-se os membros da Comissão de Gerenciamento e Planejamento, Comissão Técnica Preparatória e Comissão de Acompanhamento, com o objetivo de dar seguimento às atividades e processos de revisão do Plano Diretor Municipal. A secretária de Administração, a senhora Maria Aparecida dos Santos, deu início aos trabalhos, fazendo referência ao seminário realizado no mês de fevereiro do ano em curso, de apresentação parcial dos dados de pesquisa que está sendo conduzida pelos grupos de trabalhos temáticos, enfatizando a importância do evento, que revelou muitas informações que integraram o diagnóstico da realidade atual do município. Teceu sobre comentários sobre atividades realizadas pelos membros da Comissão de Gerenciamento e Planejamento durante o mês de março, destacando as visitas a várias comunidades para levantamento de dados relativos aos temas de trabalho no processo e informou pauta da reunião. Na sequência, os membros da Comissão de Gerenciamento e Planejamento, coordenadores dos grupos de trabalhos temáticos, apresentaram informações colhidas durante as visitas às comunidades relativas a cada grupo, através de slides com fotos demonstrando as situações encontradas, a exemplo de edificações irregulares, lixo em terrenos vazios, imóveis com uso misto, residências comercial, no caso, assoreamento de rios, como exemplo o Mamanguape, equipamentos públicos existentes nas localidades, dentre outros, seguidas de análise dos expositores sobre os dados colhidos. Sequenciando os trabalhos, a arquiteta e urbanista Mariana Porto Viana de Albuquerque, integrante da Comissão de Gerenciamento e Planejamento, fez uma explanação técnica sobre a atividade que contemplam as etapas que compreendem o processo de revisão do plano diretor e destacou o trabalho de mapeamento do município que está sendo realizado por 3 estagiários do curso de arquitetura da Unifacisa e por seus alunos da disciplina de planejamento urbano do respectivo curso que estão auxiliando no processo. Enfatizou que os alunos estão visitando as ruas da cidade, colhendo informações relativas à situação de uso e ocupação, observando a altura das edificações, como são edificadas, vertical ou horizontalmente, observando as dimensões das vias, mobilidade, se há arborização, levando à existência de vazios urbanos se estão provocando danos à cidade. Informou que está sendo utilizada a metodologia texto, mapa e foto, e os resultados serão compilados com os relatórios elaborados pelos grupos de estudos e os mapas elaborados para analisar as causas que levaram à situação detectada, como também as consequências para a cidade, a fim de subsidiar as propostas que serão apresentadas na terceira etapa dos trabalhos, sequenciando as atividades. Foi facultada a palavra aos participantes, tendo feito uso do membro Roberto Coelho, que falou sobre o
desordenamento existente na cidade e destacou que o plano diretor está possibilitando planejar o município para os 10 anos e deverão ser sugeridas propostas para melhorar a situação de Lagoa Seca. Em seguida, o membro Arnaldo fez uso da palavra e falou da importância da criação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente para elaborar projetos de criação de usina de reciclagem de lixo para solucionar o problema do lixo na cidade. Enfatizou que o financiamento do projeto pelo governo federal só é possível com a existência da respectiva secretaria e a criação também possibilitaria a aceleração do convênio para a construção de pequenas estações de tratamento de esgoto para atender a população. Também fez uso da palavra o membro Iacome, que destacou a necessidade do planejamento pela gestão municipal para a solução dos problemas do lixo e esgotamento sanitário. Sequenciando os trabalhos, foi discutida uma minuta de alteração de dispositivos do regimento interno normativo do processo de revisão do plano diretor, objetivando alterar a estrutura organizacional da comissão técnica preparatória e comissão de acompanhamento, para adequar a efetiva participação dos membros das respectivas comissões nas atividades que vêm sendo realizadas. Após a leitura e discussão do texto da minuta, que foi conduzida pela secretária de administração, foi posta em votação, sendo aprovada pela unanimidade dos membros presentes à reunião. Passando o texto a constituir a resolução número 001/2023, de 28 de março de 2023, que alterou os seguintes dispositivos. Dispositivo número 1. Os parágrafos 2º, 3º, 4º e 5º do artigo 6º do Regimento Interno do Processo de Revisão do Plano Diretor Municipal, que trata da estrutura organizacional das comissões constituídas para a realização dos trabalhos, passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 2º. Comissão Técnica Preparatória, formada por representantes do Poder Público Municipal e Estadual, através de representação de órgãos do governo estadual existente no município. Parágrafo 3º. Comissão de acompanhamento, composta por representantes da sociedade civil organizada, representações comunitárias e setores de prestação de serviço que tenham relação com o planejamento e o desenvolvimento municipal. Parágrafo 4º. A Comissão de Gerenciamento e Planejamento, Comissão Técnica Preparatória e Comissão de Acompanhamento passarão a ser compostas pelos membros que participaram das 5 últimas atividades mensais promovidas para as respectivas comissões, relativas ao processo de revisão do Plano Diretor Municipal, ficando automaticamente desligados os faltosos injustificadamente a 3 das 5 atividades consecutivas ou as 5 alternadas. Parágrafo 5º. A Comissão Técnica Preparatória e Comissão de Acompanhamento passam a ser compostas pelos seguintes órgãos e segmentos. Primeiro, Poder Público Municipal e Estadual. Segundo, Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Terceiro, representantes da sociedade civil organizada. Quarto, instituições de ensino. Quinto, representações comunitárias. Sexto, setores de prestação de serviços relacionados ao planejamento e desenvolvimento municipal. Sétimo, serviço de comunicação e radiodifusão existente no município. O artigo 7º do regimento passa a vigorar com a redação seguinte. Artigo 7º. Os representantes do poder público e dos segmentos da sociedade civil que faltarem a 3 atividades consecutivas sem justificativa ou 5 alternadas, reuniões, oficinas, audiências públicas, relativas aos trabalhos de revisão do plano diretor, serão altamente desligados da respectiva comissão pela coordenação geral do processo de revisão do plano diretor municipal. 3. O parágrafo 1º do artigo 7º do regimento interno também foi alterado pela resolução, passando a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 1º.
Verificadas as ausências que trato capto nas listas de presença, a coordenação geral providenciará o desligamento do respectivo membro da comissão que integra e comunicará ao responsável pelo órgão ou segmento o motivo do desligamento. 4. Foram revogados os parágrafos 2º e 3º do artigo 7º do regimento e o parágrafo 4º passou a ser o 2º, com a redação seguinte. Parágrafo 2º. Caberá à coordenação geral, conjuntamente com a Comissão de Gerenciamento e Planejamento, deliberar sobre a aprovação de inclusão de novo membro ou de exclusão de órgão ou segmento das comissões responsáveis pela revisão do Plano Diretor Municipal, conforme o caso. 5º. Artigo 28º do Regimento passa a vigorar com a redação seguinte. Artigo 28º. Nas audiências públicas e na Câmara Municipal terão direito a voz e voto todos os membros da Comissão de Gerenciamento e Planejamento, Comissão Técnica Preparatória e Comissão de Acompanhamento, presentes no evento. Foi revogado o primeiro parágrafo do artigo 28º do Regimento e o segundo passa a ser parágrafo único, com a seguinte redação. Parágrafo único. A votação ocorrerá de forma aberta em plenária e, em caso de solicitação dos membros da comissão, poderá ser feita a votação mediante voto nominal. A aprovação da Resolução 001/2023 foi homologada pela lista de assinaturas dos membros das comissões presentes na reunião, conforme o dispositivo do artigo 8º, que tem a seguinte redação. Artigo 8º. A presente resolução, aprovada em 28 de março de 2023, que é homologada pela lista de assinatura dos participantes, passa a integrar o regimento. Os efeitos legais e jurídicos da Resolução 001/2023 retroagirão ao 1º de junho de 2022, nos termos do artigo 9º, que tem a redação seguinte. Artigo 9º. A presente resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os efeitos legais e jurídicos a 1º de junho de 2022, ficando revogada as disposições em contrário. Na sequência, a secretária de Administração, Maria Aparecida dos Santos, agradeceu aos participantes e finalizou os trabalhos da reunião. E para registrar o evento, Simone Barbosa de Oliveira lavrou a presente ata, que é presidida pela lista de assinatura dos membros participantes. Lagoa Seca, 28 de março de 2023. Não sei. Sim. Oi? Ah, tá ruim, mas dá. Tá. Tá embaçado, tá. Ah, será que vê essa caixa de meus ovos? Tem um paninho limpado. Do computador, não? Bom, pessoal, depois da leitura da ata, a gente agora vai discutir com vocês a minuta do regimento interno da nossa audiência pública. Segunda audiência pública, para encerrar a segunda etapa do nosso processo, ou seja, encerrar o diagnóstico do município. Nós estamos prevendo, realizar essa audiência no dia 6 de junho. Nos próximos dias, irei fazer o edital de convocação, que são 15 dias antes, mas vocês já ficam comunicados disso. E nesse evento, a gente finaliza a segunda etapa, apresentando os resultados que os grupos de trabalhos temáticos conseguiram colher na pesquisa em campo, juntamente com
o pessoal que está nos auxiliando, né, lá da Facisa, os estagiários do curso de arquitetura e os alunos da turma de planejamento urbano de Mariana, que a gente agradece demais. É a terceira turma, né, Mariana, que já está aqui estudando Lagoa Seca e que, com certeza, está nos auxiliando muito nesse processo. Então, dia 6 de junho, nós estamos prevendo realizar essa audiência, finalizando essa segunda etapa e iniciaremos, com fé em Deus, a terceira, não é? Que é aquela etapa que a gente já ouviu tantas coisas aqui nos nossos eventos, que é a etapa das propostas. Aí sim, vamos analisar o diagnóstico e, a partir dele, discutirmos aquilo que a gente vai e aprovar, não é? Logicamente, as comissões, aprovar o que será inserido no novo plano diretor como proposta. Mas vamos lá. Então, para que a gente possa fazer uma audiência pública, evidentemente que é necessário que haja um ato normativo que reja, né, esse evento. E esse ato normativo é um regimento interno. Então, vocês lembram que, na primeira etapa, nós aprovamos um regimento interno da primeira etapa. E agora vamos aprovar, hoje, se acharem que está bem, ou se a gente mudar aqui algo, né, nessa tarde, a gente muda e aprova o regimento interno que vai reger a nossa segunda audiência pública, né, para que tenha legalidade. Nós vamos lendo, a exemplo da primeira vez, quem participou lembra, né, da primeira etapa, vamos fazendo a leitura e discutindo. E depois a gente, se for o caso, até pode se ir colocando já em votação cada artigo, né? E, ao fim, aprovar já o documento, porque a gente já fica com isso organizado. Eu vou pedir licença a vocês para ir para o outro lado, porque eu tenho, mesmo com os óculos, eu tenho problema de enxergar de longe, tá? E eu fico lendo. Alguém fica aqui com um outro microfone, porque as dúvidas, né? Iago auxilia nesse sentido, né? As dúvidas, alguém quiser fazer alguma intervenção, fica à vontade. Sentado é melhor, né? É nessa setinha aqui, ó. Beleza. Regimento interno da segunda audiência pública do processo de revisão do Plano Diretor Municipal. Capítulo 1, dos princípios gerais. Artigo 1º. O presente regimento interno disciplina a estruturação, composição, atribuições e demais temas correlatos à segunda audiência pública do processo de revisão do Plano Diretor do município de Lagoa Seca, PB. Vocês acham que a gente deveria alterar esse artigo ou pode manter como está? Se alguém achar, né, que deve fazer alguma alteração, pode se pronunciar, tá bom? É só pedir a palavra. Seção 1 da definição. Artigo 2º. A segunda audiência pública é um instrumento de apoio e de legitimidade ao processo de revisão do Plano Diretor de Lagoa Seca e tem por finalidade maximizar o acesso à informação, conferir transparência e assegurar a participação popular nas atividades do processo. Seção 2 da convocação. Artigo 3º. A segunda audiência pública será convocada pela Secretária Municipal de Administração, pelo Subsecretário de Planejamento ou por 1/3 da Comissão de Gerenciamento e Planejamento, no prazo de 15 dias de antecedência de sua realização, e será publicada no Boletim Oficial do município e fixada no quadro de avisos da Prefeitura Municipal. Algo a ser alterado? Se alguém acha, pode falar.
Seção 3 dos objetivos. Artigo 4º. A segunda audiência pública tem como objetivo geral a apresentação do diagnóstico do território, que consiste em leitura técnica e comunitária do município, pelos grupos de trabalhos temáticos, responsáveis pela realização de pesquisa durante a segunda etapa do processo, visando revelar a realidade atual de Lagoa Seca e, como objetivos específicos, vejam, eu vou comentar só esse artigo, qual é o objetivo geral da segunda audiência pública. A primeira era a gente aprovar, não é, a metodologia e o regimento interno normativo do processo, que era o que a gente chamava de o produto final, né, da primeira etapa. Haja vista que quem vem participando dessas atividades sabe que nós fizemos uma capacitação, né, para todos os membros, e a gente sabe que, ao fim de cada etapa, tem um produto a ser entregue. Na primeira etapa seria a metodologia e o regimento interno normativo geral do processo, e agora, nessa segunda etapa, é justamente a entrega do diagnóstico, né? Do diagnóstico da situação do município. Tá? Então, só já esclarecendo isso aí. Os objetivos específicos. 1. Assegurar o processo de construção coletiva dos trabalhos de revisão do Plano Diretor Municipal, envolvendo agentes públicos, sociedade civil organizada, representações comunitárias e a população em geral. 2. Garantir a participação da população nas atividades da audiência pública. 3. Cumprir as disposições contidas na Lei número 10.257, de 10 de julho de 2001, Estatuto da Cidade, e legislação correlata, na revisão do Plano Diretor Municipal. 4. Apresentar o diagnóstico da leitura técnica comunitária do território, o município que temos. Alguém gostaria de apresentar alguma sugestão sobre os textos lidos? Capítulo 2, da realização da audiência pública. Artigo 5º. A segunda audiência pública será realizada no dia 6 de junho de 2023, com início às 13 horas, em primeira convocação, estando presentes a maioria dos membros das comissões constituídas para revisar o plano diretor do município, e em segunda convocação, às 14 horas, aliás, tem um errinho aí, com os presentes, e término até às 17 horas, na Câmara Municipal, na cidade de Lagoa Seca. Veja, o nosso regimento interno geral, ele diz que são 30 minutos. Tá? Aí, quando eu digitei, está com 1 hora de diferença. Na verdade, o meu pensamento era de convocar às 13 horas, em primeira chamada, né? E não havendo o quórum, que nunca há, a gente iniciar às 13h30. Por quê? Porque vai para a gente ter mais tempo, não é? Porque, com certeza, serão muitas atividades a serem feitas. Mas aí, o que é que vocês acham? Está o erro de digitação, mas eu já coloco em votação. O que é que vocês acham? Se a gente altera isso aqui para a primeira convocação ser como esses eventos, às 13h30 e começar às 14h, ou se a gente deixa 13 e começar às 13h30. Vamos fazer o seguinte, vamos botar em votação. Quem é a favor do texto? 13 horas, primeira convocação. E em segunda, 13h30, levanta a mão, por favor. Alguém conta? Conta, João. Permaneçam com a mão levantada, para João contar aqui. 13 e iniciar às 13h30, de fato. A outra proposta é primeira convocação 13h30 e iniciar às 14h. Então, a primeira proposta, quem é a favor?
Isso. Quantas? 8? 8 pessoas são favoráveis. Espere, então, 8 pessoas são favoráveis a iniciar no máximo 13h30. Quem agora é favorável a iniciar no máximo às 14 horas? E tu? Eita, agora sobrou para mim. Isso. 8, 11, 14, 17. Tem 18 pessoas. Está errado. Tem 18 pessoas aqui. Aliás, com o João, 19. Está errado. Vamos novamente. Quem é a favor de iniciar às 13h30, de fato? Então, pronto. Bom, então vamos convocar. Eu só vou alterar aqui, não é? João até já pode alterar. Primeira convocação 13 e aqui ao invés de 14, 13h30. Pronto. Então, 13h30, impreterivelmente, nós estaremos iniciando a nossa audiência pública, nesta data. Seguindo, artigo 6º. A segunda audiência pública será coordenada pela Secretaria Municipal de Administração, em conjunto com a Subsecretaria de Planejamento, e organizada pela Comissão de Gerenciamento e Planejamento das Atividades de Revisão do Plano Diretor do município. Aqui esse texto está mantido, o texto da primeira audiência, tá? Do primeiro regimento. Capítulo 3, das inscrições. Artigo 7º. As inscrições para participar da segunda audiência pública serão gratuitas e serão efetuadas presencialmente, através do preenchimento de ficha de inscrição a ser disponibilizada antes do início do evento. Inclusive, nós alteramos a redação em relação ao primeiro regimento, da primeira audiência pública, porque naquela oportunidade nós disponibilizamos, a possibilidade, né, de se fazer uma inscrição online. Só que não surtiu efeito. Na verdade, praticamente todas as pessoas fizeram as inscrições lá. Então, por isso que a gente resolveu, né, retirar. Tá, ok? Capítulo 4, dos participantes. Artigo 8º. Poderá participar da segunda audiência pública com direito à voz, representante de órgão governamental, da sociedade civil organizada e qualquer cidadão ou cidadã, sem distinção, interessado em contribuir com o processo de revisão do plano diretor municipal. Por que aqui está com direito à voz e não tem voto? Porque nesse dia nós não vamos votar nada, certo? Nesse dia nós apenas vamos apresentar o diagnóstico do município, tá ok? Então não vai ter voto, por isso que aqui só tem direito só tem, na verdade, a palavra voz. Parágrafo 1º. Os presentes à audiência pública deverão assinar a lista de presença disponível aos participantes, fazendo constar o nome completo e, de preferência, a indicação da instituição a qual representa, se for o caso. Parágrafo 2º. Todos os participantes poderão apresentar informações complementares relativas à situação atual do município. Esse parágrafo 2º, nós o elaboramos pensando no seguinte: todos nós estamos integrando grupos de trabalhos temáticos, certo? Esses grupos estão trabalhando, realizando
pesquisa. Além disso, nós estamos fazendo o mapeamento do município, colhendo outras informações. Vamos colocar tudo isso no nosso diagnóstico. Porém, na ocasião da audiência pública, nós imaginamos que pode ser que alguém que esteja presente ao evento e que não faz parte das comissões, alguém da população, né, possa ter o direito de apresentar informações complementares que nós não vimos. Então, nós entendemos que é necessário, lógico, no processo que a população participe. E nós não somos só Deus que sabe todas as coisas, né? E vê tudo. Então, nós humanos, claro que nós falhamos. Então, eu acredito que é impossível nós, apesar de estarmos nos dedicando, nos esforçando ao máximo, mas nós conseguirmos todas as informações que não precisaremos mais de ninguém. Eu acho que não faria nem sentido chamar o povo para lá se não pudesse ter esse direito, né? Então, pensamos nesse parágrafo 2º em deixar a abertura para que quem esteja lá, que não seja parte dessas comissões, que não está sabendo do que nós fizemos, e se tiver alguma informação sobre a localidade onde reside, né, a gente possa colher aquela informação e, se não estiver já no corpo do nosso texto do diagnóstico, a gente poder, posteriormente, incluir. Vocês acham que isso é pertinente ou acham que a gente deve retirar? Capítulo 5, da competência dos membros das comissões constituídas para revisar o plano diretor municipal. Artigo 9º. Compete aos membros das comissões constituídas para realizar a revisão do plano diretor do município de Lagoa Seca. 1. Ler e discutir com antecedência no respectivo grupo de trabalho temático que integra o material a ser apresentado na audiência pública. 2. Interagir com os diversos órgãos públicos e privados e com a população, a organização e divulgação da audiência pública. 3. Respeitar as determinações do presente regimento interno. 4. Privilegiar o coletivo como princípio norteador das discussões. 5. Apresentar informações complementares sobre a realidade do município para serem incluídas no texto final do diagnóstico. O que é que a gente pretende com isso aqui? Primeiro inciso, que todos vocês que estão integrando seus grupos de trabalhos temáticos possam conversar, dialogar. João está com o grupo coordenando, então o material que João com o grupo produziu, né, conseguiu produzir o diagnóstico, eu entendo particularmente, tenho certeza que todos vocês entendem, que é necessário que os membros do grupo de João leiam, para chegar na audiência pública sabendo, né? Não chegar lá voando, como diz o ditado popular. Está apresentando o material sobre a história do município, e, enfim, o que tem a ver com o tema que ele vai trabalhar, e um membro do grupo dele sem saber o que está acontecendo. Então, por isso, esse inciso 1, que os membros possam ler, não é? Partilha lá em grupo, não sei, vocês veem a metodologia que vão utilizar para que todos tenham conhecimento. No meu grupo, eu vou, lógico, mandar para nós temos um grupo do WhatsApp o que a gente colheu, e assim sucessivamente, não é? Capítulo 6, dos trabalhos, artigo 10. A segunda audiência pública terá início no horário estabelecido no edital de convocação para o evento, estando presente a maioria simples dos membros das comissões constituídas para revisar o plano diretor municipal, e não havendo quórum inicial, será iniciada 30 minutos após esse período, com os presentes, que, inclusive, na verdade, isso eu já coloquei lá no artigo, lá atrás, né? Artigo 11. A audiência pública será integrada por um plenário e uma mesa diretora, esta composta por um presidente, um coordenador técnico,
um secretário e demais autoridades presentes. Estamos mantendo a mesma redação do primeiro regimento. Parágrafo 1º. A presidência da mesa será exercida pela secretária municipal de administração e, na sua ausência, pelo subsecretário de planejamento. Parágrafo 2º. A coordenação técnica dos debates será exercida por um representante da Comissão de Gerenciamento e Planejamento. Parágrafo 3º. A Secretaria dos Trabalhos será exercida por um membro da Comissão de Gerenciamento e Planejamento ou da Comissão Técnica Preparatória. Algo a ser alterado? Alguém sugere? Acho que toma muito espaço, não? Toma muito espaço. O 12 agora, né? Artigo 12. Caberá aos membros da mesa, dentre outras, as seguintes funções: ao presidente, abrir e encerrar a audiência pública. B. Instalar a mesa diretora. C. Delegar aos demais membros suas funções, respondendo ainda por questões institucionais que, porventura, venham a ser levantadas pela plenária, inclusive os casos omissos neste regimento. D. Orientar sobre a pertinência de questões formuladas e dispor sobre interrupção, suspensão, prorrogação ou postergação da audiência, bem como sua reabertura ou continuação, quando repute conveniente, de ofício ou a pedido de algum participante. Mesmo texto do regimento da primeira audiência pública. 2. Ao coordenador técnico. A. Por delegação do presidente, conduzir os debates. E B. Organizar as intervenções encaminhadas à mesa diretora, fazendo respeitar a dinâmica e os procedimentos da audiência pública. 3. A secretária dos trabalhos. A. Auxiliar na realização dos trabalhos. B. Inscrever os participantes de acordo com a ordem das solicitações. C. Controlar o tempo das intervenções orais. D. Registrar o conteúdo das intervenções. E. Sistematizar as informações. E F. Registrar em ata o desenvolvimento da audiência pública. Então, aí, esses artigos, eles tratam simplesmente, né, dos trabalhos, das funções dos membros da direção, né, da mesa dos trabalhos. Todo o texto do primeiro regimento. O artigo 13, eu estou vendo aqui um errinho de digitação, eu esqueci de tirar o nome primeira, na verdade é segunda, João já pode trocar. A segunda audiência pública será realizada utilizando a seguinte metodologia: 1. Composição da mesa. 2. Abertura oficial dos trabalhos. 3. Apresentação por cada grupo de trabalho temático dos resultados da pesquisa relativa ao tema do respectivo grupo, realizada durante a segunda etapa de revisão do plano diretor. 4. Entrega do material produzido pelos grupos de trabalho temáticos, a coordenação do processo de revisão do plano diretor municipal. 5. Discussão das informações apresentadas pelos grupos de trabalho temáticos, com abertura para a participação popular neste evento. 6. Apresentação de mapas produzidos na segunda etapa de revisão do plano diretor municipal. 7. Apresentação de vídeo relativo às atividades da segunda etapa dos trabalhos. Então, vejam que estes 7 incisos, eles estão mostrando as atividades que serão realizadas no dia da audiência pública. Primeiro, cada grupo de trabalho vai apresentar sua pesquisa. Então, vão se organizar, vão eleger. Lógico que não vai dar tempo todos os membros falarem, é preciso que
em cada grupo vocês discutam isso, porque senão a gente iria passar, na verdade, um dia. Uma tarde seria impossível, né? Então, a sugestão seria de um membro do grupo, né, fazer a apresentação da pesquisa. Então, o que é isso? É o primeiro inciso, né? O primeiro inciso desse artigo. E depois, o membro ou coordenador do grupo, né, que é o inciso 2, entregar por escrito, no momento, para registrar pelo menos um resumo, né, do que foi colhido na pesquisa, para que a gente fique com isso registrado, né? Em seguida, as discussões, claro, né, do que foi apresentado por cada grupo. E depois, no outro momento, a apresentação dos mapas produzidos pelos estagiários, juntamente com Mariana, não é? Os mapas do município. E, por fim, a gente, lógico, vai apresentar um vídeo com as atividades que foram realizadas durante essa segunda etapa. Vocês têm alguma sugestão para que a gente possa incluir nessa programação? Alguém tem mais alguma sugestão? Isso aí é o que a gente pensa em fazer no evento. Artigo 14. Os membros responsáveis pela apresentação dos trabalhos técnicos realizarão suas apresentações em tempo estimado pela pauta, que a gente vai elaborar lá na frente, né? Capítulo 7º. Dos participantes. Artigo 15. São direitos dos participantes: a. manifestar livremente suas opiniões sobre as questões tratadas no âmbito da audiência pública, respeitando as disposições previstas neste regimento. B. Debater os assuntos abordados no âmbito da audiência pública. C. Formular perguntas aos membros dos grupos de trabalho temáticos para dirimir dúvidas relacionadas às apresentações. Eu vou comentar essa linha aqui. Eu me vejo quando a gente está lá, né, quem faz faculdade e que está apresentando o seu trabalho, né, de conclusão de curso. E, na verdade, está exposto, né, a quem está acompanhando para, se quiser fazer algum questionamento, alguma pergunta. Então, o que vai acontecer, de fato, é isso aí. Essa linha aqui, ela deixa a abertura para que tanto os membros dos outros grupos possam fazer alguma intervenção, né, ao grupo que estiver apresentando, como qualquer pessoa da população que estiver ali presente. Alguém tem alguma sugestão ou a gente mantém o texto como está? Então, vamos lá. Artigo 16. São deveres dos participantes. A. Respeitar o horário definido para início dos trabalhos, já aprovado que, no máximo, às 13h30. B. Respeitar o regimento da audiência pública, que é este que nós estamos discutindo aqui. C. Obedecer rigorosamente o tempo estabelecido para intervenções e a ordem de inscrição. D. Tratar com respeito e civilidade os participantes da audiência pública, a mesa diretora e seus organizadores. Parágrafo 1º. Os participantes que não cumprirem as disposições contidas nas alíneas deste artigo ficarão impedidos de manifestar-se oficialmente no decorrer do restante da audiência, salvo manifesto e formal pedido de retratação. O que é isso? É, digamos que um grupo está fazendo a sua apresentação e alguém vai fazer uma intervenção e se dirige ao grupo, né, de forma mal educada, ou agredindo, né, que falte com o respeito, né, seja a quem está apresentando, inclusive seja a todos nós, né, não só quem está apresentando. Então, esse dispositivo aí é para que essa pessoa possa, tem que ficar calada, né, e
só vai voltar a falar se for seguindo, de fato, rigorosamente os critérios, para não acontecer o que muitas vezes a gente vê por aí, as pessoas que vão para os setores e querem ultrapassar os limites, né? Inclusive até da educação e o respeito. Capítulo 8º. Ainda aí? Desculpem. Parágrafo 2º. Em caso de reincidência da conduta vedada, o participante será impedido de manifestar-se oficialmente até o término da audiência em curso, que a gente espera e tem certeza que isso não vai acontecer. Capítulo 8º. Das inscrições para os debates. Artigo 17. Concluídas as apresentações dos grupos de trabalho temáticos, a mesa diretora suspenderá os trabalhos por um intervalo de 10 minutos, para que os interessados possam se inscrever através de ficha de inscrição, apresentando suas dúvidas ou questionamentos exclusivamente sobre o conteúdo da respectiva apresentação. Por que exclusivamente? Da mesma forma, para não possibilitar que alguém venha discutir algo que não tem absolutamente nada a ver com a temática abordada e nem com a audiência pública, não é? Artigo 8º. É condição indispensável para a participação nos debates, manifestação pública ou intervenções, seja de forma oral ou escrita, que o participante efetue o preenchimento da ficha de inscrição e entregue junto à mesa diretora, obedecendo à ordem de inscrição que determinará a sequência dos debatedores. Parágrafo único. A ordem de inscrição será enumerada no ato da entrega à mesa diretora. Então, isso vai ser coordenado, lógico, né, por um membro da mesa. Artigo 19. Os participantes poderão efetuar suas intervenções de forma oral ou escrita, sendo que, em ambos os casos, faz-se necessário o preenchimento da ficha de inscrição para controle da ordem, junto à mesa diretora, contendo o texto escrito, caso opte que a mesa faça a leitura, ou informando que a intervenção será oral, respeitando a ordem de inscrição, conforme caput do artigo anterior. Esse texto é o mesmo do primeiro regimento. Artigo 20. A ficha de inscrição deverá conter as seguintes informações. A. Identificação completa do proponente. O nome completo, a entidade a qual representa, se for o caso. No caso de um presidente de associação, por exemplo. B. Indicação do tema que será contemplado na intervenção. C. Texto contendo a intervenção direcionada, no caso de intervenção escrita. E D. Indicação se a participação será oral ou lida pela mesa. Se lida, escrever de forma legível. Artigo 21. Durante a audiência, técnicos da gestão municipal ficarão à disposição dos participantes para auxiliar, orientar e ajudar na formulação das intervenções e preenchimento da ficha de inscrição, caso seja necessário. João, só tire esse N de necessário, que está a letra maiúscula, por favor. Então, gente, alguém tem alguma sugestão desses dispositivos que foram lidos agora? Capítulo 9 dos debates. Artigo 22. Encerrado o prazo das inscrições, o coordenador técnico iniciará os esclarecimentos, observando os seguintes procedimentos. 1. Organizar as questões temáticas, segundo as intervenções da mesa, através das fichas de inscrição. 2. Encaminhar as questões suscitadas pelas intervenções escritas à equipe técnica da gestão municipal para os devidos esclarecimentos. Parágrafo 1º. Concluídos os debates suscitados pelas intervenções escritas, dá-se-á início à fase de intervenções orais, formuladas pelos participantes inscritos.
Parágrafo 2º. O participante que optar pela intervenção oral terá, no máximo, 5 minutos para apresentar suas alegações e não terá direito à tréplica ou a partes. Foi. Parágrafo 3º. O membro incumbido de responder à intervenção apresentada contará, no máximo, com 5 minutos para esclarecer o questionamento formulado. E parágrafo 4º. O participante inscrito não poderá ceder seu tempo para somar ou transferir para outro. Então, essa redação aqui, é importante destacar que ela está, inclusive, no regimento normativo de todo o processo. Então, aqui, a gente não pode alterar. Artigo 23, aliás. Questionamentos ou solicitações de esclarecimentos feitos em nome de instituições ou órgãos de classe deverão ter a representatividade comprovada. E o artigo 24, encerrados os trabalhos, caberá ao presidente da mesa encerrar a audiência pública. Capítulo 10. Das disposições transitórias e finais. Artigo 25. A Secretaria Municipal de Administração e a Subsecretaria de Planejamento ficam responsáveis pelas providências necessárias à realização da audiência pública, podendo solicitar o apoio de outros órgãos da administração municipal para a realização do evento. Artigo 26. Os casos omissos neste regimento serão resolvidos pela Coordenação Geral, conjuntamente com a Comissão de Gerenciamento e Planejamento do processo de revisão do Plano Diretor do município de Lagoa Seca, PB. Artigo 27. Este regimento interno segue as orientações dos artigos 182 e 183 da Constituição Federal e da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, Estatuto da Cidade, aprovado em 9 de maio de 2023, pelos membros da Comissão de Gerenciamento e Planejamento, Comissão Técnica Preparatória e Comissão de Acompanhamento, homologado pela lista de assinatura dos participantes à reunião, regerá, segundo a audiência pública, do processo de revisão do Plano Diretor Municipal. E, por fim, o artigo 8º, o presente regimento interno entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Lagoa Seca, 9 de maio de 2023, Comissão de Gerenciamento e Planejamento, Comissão Técnica Preparatória e Comissão de Acompanhamento. Então, está aqui a minuta do regimento interno normativo da audiência, segunda audiência pública, né? Repito, que será realizada no dia 6 de junho, às 13h30, não é o início, no máximo essa hora, aqui na Câmara Municipal. E a pergunta agora é: quem quiser apresentar alguma alteração, né, a minuta está livre, né, para o fazer. Ou se alguém quiser fazer algum comentário do texto, né, antes da gente pôr em votação. Bom, então eu vou em votação. Quem for a favor da aprovação do texto, como está, com essas pequenas alterações que fizemos agora, né? Levante a mão, por favor. Então, aprovado por unanimidade, né?
obrigada a vocês. Está aqui, passa a ser o nosso documento normativo da nossa segunda audiência pública. E antes da gente passar agora para a próxima atividade, né, eu peço a vocês que conversem nos grupos. Conversem nos grupos, a gente está na reta final, né, a reta final dos trabalhos, e todos estamos nos esforçando para termos, de fato, conhecimento do que é Lagoa Seca. A segunda etapa desse processo é justamente conhecer o município que temos. Né? Conhecer o município que temos. Então, estamos na reta final dessa fase importantíssima, porque a partir desse conhecimento é que a gente vai poder, na terceira fase, propor sugestões, né, que sejam viáveis de ser inseridas no plano diretor e executadas pela gestão pública do município, questões outras que não só pela gestão, mas de interesse, né, de empresários que queiram investir no município. Então, é necessário que a gente, de fato, faça um trabalho a contento, né, um trabalho a contento. Então, eu peço que conversem com os coordenadores dos grupos de vocês, sugiram alguma coisa, se esforcem, apresentem algo que vocês têm conhecimento e que o colega do grupo não tem, para que, de fato, a gente possa fazer uma pesquisa, estamos fazendo, concluir uma pesquisa que seja confiável, não é? Que seja confiável para quem lê o texto, diga, de fato, isso aqui é Lagoa Seca. Primeiro isso, seja confiável. E não a gente ler um texto e dizer, não, isso não é Lagoa Seca. Isso, por exemplo, foi copiado de um Ctrl-C, Ctrl-V de outro município e se colocou aqui. A gente não quer isso. E é de responsabilidade de cada membro que participa do grupo, né? Para que a gente possa fazer esse trabalho, de fato, à altura de cada um de nós. À altura de cada um de nós que estamos aqui nessa tarde, né, e que em tantos outros dias já estivemos nos dedicando a esse trabalho tão grandioso para o nosso município. Então, é isso que eu peço. Passando agora para já finalizar, eu diria, né, depois a gente vai dar o espaço para que vocês possam fazer as contribuições que queiram fazer. Nós, apesar das dificuldades que enfrentamos nesse trabalho tão árduo, né, que já está próximo aí a completar 2 anos, em julho, né, 2 anos, as atividades de revisão do plano diretor, está aí na porta, né, e só nós que estamos à frente, né, a Comissão de Gerenciamento e Planejamento, que eu sempre digo, nunca vou deixar de agradecer a todos vocês, mas o pessoal da Comissão de Planejamento e Gerenciamento, porque são pessoas que já são muito ocupadas dentro da gestão e estão semanalmente conosco nessa batalha, né? Já 2 anos quase. Agora mesmo estamos indo 2 vezes por semana visitar em loco as comunidades, depois das reuniões comunitárias. Então, estão deixando os seus afazeres. Isso é muita dedicação. E tudo para que a gente possa fazer, repito, um trabalho à altura de cada um de nós. E nós enfrentamos muitas dificuldades para isso, mas vamos conseguir. Cada dia a gente vence e cada dia a gente traz algo novo. Mariana tem dado uma contribuição imensa lá através da Unifacis. Eu acho que Mariana é um presente de Deus na vida da gente, né? Trazendo os estagiários, trazendo lá os alunos das outras turmas, né, do curso de planejamento urbano, para nos auxiliar nesse processo, trazer outras informações necessárias. Sem esses apoios, eu acho que a gente passaria uns 5 anos para terminar esse plano diretor. Mas, enfim, o que eu quero dizer com isso? Que, apesar dessas dificuldades, nós recebemos um outro presente. Luzilda adquiriu um drone. E nunca que eu imaginava
que com as dificuldades que nós enfrentamos, nós iríamos ter um trabalho aqui, nesse nosso plano diretor, feito por um drone. Porque isso para a nossa realidade, seria algo impossível, porque custa muito caro. Não é? E num belo dia desses, eu soube que Luzildo fez a aquisição de um drone. E aí eu conversei com ele, e prontamente, como sempre, Luzildo está aqui nos auxiliando, é um membro, né, já da equipe, pode ter certeza disso, Luzildo, que você é visto dessa forma. E Luzildo fez o levantamento de imagens já de todo o município. E agora ele vai passar para a gente. O que é algo, repito, que para mim, sinceramente, eu não contava com isso. Um vídeo um pouco longo, porque é o município todo, né? São muitas informações que Luzildo conseguiu captar, necessárias para nós. Com certeza, depois, Mariana, lá com os meninos dela, né, vai se debruçar sobre esse material para que possa ajudar no mapeamento, na produção dos mapas do município. Então, a Luzildo, sinceramente, minha gratidão, eu desejo muito que você ganhe muito, mas muito dinheiro com esse seu drone. Se Luzildo quiser falar, né, para a gente... Eu mesmo não entendo nada, né, do trabalho de drone. É só explicar que, assim, se fosse para colocar todo o material que foi feito, ia dar mais de 40 minutos de vídeo. E aí, o que foi que eu fiz? Eu cortei algumas coisas, acelerei outras e tal, ainda deixei em 18 minutos. Então, assim, mas depois eu vou disponibilizar todo o material completo, né, quem quiser ver. Porque, assim, ver a Lagoa Seca por cima é muito legal. E a gente até tem algumas reflexões quando está vendo. Porque, por exemplo, tem uns momentos ali que vocês vão ver, tem um campinho, tem um pessoal jogando, parece umas formiguinhas jogando. E a gente fica percebendo o quanto a gente é pequeno diante de toda a grandeza do universo, né? E eu acho bacana. Agradecer ao amigo Zezinho Valtinho, que deu uma força, Mariana também, que é um crânio essa menina, meu Deus do céu. Então, valeu.
Então, gente, depois que nós conhecemos Lagoa Seca agora, né, por cima, não é verdade? Com certeza, do que dentro de 4 paredes ali da Secretaria de Administração, né? Onde a gente não tem nada, né, Renato? Só papel. É, só BO, realmente. Então, alguém fica agora à disposição de vocês para que possa, né, fazer algum comentário, seja sobre o vídeo, seja em relação ao que a gente vai fazer na audiência pública, enfim. A palavra é com vocês. Seja para falar de nossa Lagoa Seca, eu acho que ninguém conhecia, não é? Oi, oi. Como foi feito? Isso. Mariana me deu uma lista das áreas que que estavam sendo visitadas, né, pelo pessoal. E aí eu fui seguindo essa lista até lá. E o drone ele tem uma capacidade de voo muito longa, né, de distância. O fabricante garante que ele vai até 12 quilômetros. Só que a gente não arrisca muito, porque de repente vai que passa um urubu e quer namorar com ele, aí não dá certo, né? Aí a gente não arrisca tanto. Mas ele tem uma distância muito boa. Então, por exemplo, esse do centro mesmo, a gente fez todo da praça. Inclusive o Zé Valdo estava lá com a gente. A gente pegou todo esse Herculano, né, Morro, foi lá para Bela Vista, São José, até a BR. Isso, aí tem um controle, a gente vai vendo na tela aqui. Ele está lá em cima e a gente vai vendo na tela. Isso, tem uma telinha, entendeu? A câmera fica nele, a câmera fica no drone e a gente fica vendo toda a imagem da telinha aqui, entendeu? Aí, esse drone é um drone ensinado, ele tem um botãozinho que a gente aperta e ele vem sozinho. Ele vem para o canto de onde ele saiu. Mas a gente pode trazer manualmente também, dirigindo ele, né, para ele vir. Aí, enfim. Volte, aí ele volta. Mais alguma dúvida? É verdade. E a sensação que a gente tem assistindo é justamente que a gente está num avião, né? Que a gente está vendo tudo, é muito legal. É de acordo com a quantidade de capacidade da bateria, porque ele tem uma bateria, e do cartão de memória também, porque o cartão de memória, ele se gravar muito, ele acaba, né? Aí tem que tirar, mas é mais a bateria ela dura pouco. Acho que ele consegue ficar no máximo uns 10 minutos, 10, 15 minutos no ar. Aí a gente tem que baixar, carregar. Aí eu até consegui umas baterias emprestadas a mais, porque aí a gente já trocava logo, para não esperar carregar, entendeu? Mas... Isso, aí... Porque tem um menino que... Esse drone, na verdade, eu comprei em parceria com um amigo meu que trabalha comigo. Aí é bonitinho, na hora que a gente manda ele vir, aí faz assim com a mão, ele vem, rapaz, é sabido, ele vem mesmo para a mão da pessoa. É um canário, rapaz. Pois é. Juraci, a gente estava lá perto da escola, naquele dia. Lá a escola. Foi. A gente de lá mesmo, aí o drone vai. Era para ter dado um tchau, a gente, né? O Herbert nem deu um tchau também na hora, passou ali pelo loteamento dele. Ah, tá. Era só abrir a janela, não tem nada não. Mais alguém quer perguntar? Sei lá, não tem alguma dúvida? Então. Eu passo o link para você. Eu passo batido. Primeiro eu gostaria de parabenizar a toda a equipe do Plano Diretor de Lagoa Seca. É verdade. Porque mais uma experiência nova que a gente está vivendo nessa reunião SIDA e que daqui a poucos dias nós faremos 2 anos de atividades, e é muito importante cada vez mais a gente inovar e saber da importância do que é o plano diretor para o município. Eu fiquei lisonjeado, não só pelo fato de ser o drone, mas pelo fato de que Lagoa Seca realmente está bonita
está muito grande e uma cidade com perspectiva de expansão muito maior ainda. Isso é muito importante para uma cidade. Por quê? Porque ela está pegando em vários setores, do leste ao oeste, do norte ao sul, e está sempre se juntando. A tendência futura de Lagoa Seca é de cada vez mais ela cresça, porque os sítios vão se aproximando da cidade e a cidade vai se aproximando do sítio. Então, sem sombra de dúvida, Cid, eu não me canso de falar nunca de que, embora você seja muito cortês e passe para todos nós do grupo, mas eu gosto sempre de me direcionar a você, pela sua capacidade de aglutinar e pela capacidade que você tem de conduzir esse trabalho. Isso é fato, isso aí é inegável. Eu acho que todas as pessoas de Lagoa Seca que percebe e que enxerga melhor um pouco, sabe da sua competência, sabe de como você realmente direciona o que é a questão pública, que isso é muito importante, que a gente saiba disso. E aí, Cida, sinceramente, você está sempre de parabéns. Eu espero um dia aqui em Lagoa Seca ainda votar em você, seja para prefeito ou para vereadora dessa cidade. Eu estou querendo decorrer desse negócio. Eu acho bom porque isso deve acabar. E é a sua Pessoal, boa tarde. Primeiro, informar, né? Teve alguns dias que eu estava ausente devido a estar acidentado, né? Mas ainda conseguimos, né, participar em alguns locais as caminhadas. E parabenizar a Luzildo pelas imagens, porque o que a gente também percebeu, né, o que eu percebi nessas imagens é o seguinte: a gente vê uma Lagoa Seca por cima, né, e a gente andou nas ruas, nessas localidades, e dá para a gente ver uma diferença muito grande, né? Por exemplo, eu estava conversando aqui com o Iago e a gente vê, por exemplo, a localização que você desce ali, Juraci Palhando, aqueles condomínios. Aí você desce para o Souza, já é um nível diferente de construção, de moradias, algumas não terminadas ainda, né? Então, assim, tem uma expansão também, como ele falou aí, muito grande na cidade, mas, ao mesmo tempo, eu acho que um pouco desordenado, né? Tipo, um loteamento em determinado local, outro loteamento em outra localidade. Eu acho que isso até para um zoneamento melhor, de uma distribuição melhor da questão de vamos dizer assim, de condomínios, de moradias, de expansão da questão de água, esgoto e serviços básicos que tem que ter. Então, dá um diferencial, dá uma distância grande, mas a ideia foi legal, porque a gente percebe de cima, né? E às vezes a gente anda numa rua, na outra, e a gente não percebe a expansão que tem por trás no quintal, por trás numa vila, como mostrou aquela de Souza, né? Ali no Floriano também, uma expansão de mata muito grande. Então, tudo isso foi bem mostrado, do que a gente às vezes nem percebeu andando nas ruas nessas localidades, né? E que a próxima, né, audiência, a questão de mostrar o diagnóstico do que já foi feito, e vai ser uma contribuição muito boa, até para a gente perceber alguns detalhes e que possa apresentar. Obrigado. Sem dúvida, é preciso que nós que vimos essas imagens tenhamos consciência, mesmo no centro da área de Mariana, e ela é quem tem propriedade para falar sobre isso, mas o objetivo aqui não é mostrar Lagoa Seca só por conta de mostrar a beleza natural, não é isso. Esse trabalho ele foi feito com o objetivo, né? Justamente a gente não consegue, andando na rua, ver o que se vê por cima, não é? Então, com esse material, com certeza, Mariana e os estagiários vão poder ter uma visão mais acurada, não é isso, Mariana? Para que possa fazer os mapas do município que são necessários para o nosso plano diretor. Foi esse o objetivo de se utilizar o drone. É preciso que cada um que está aqui saia, né, com esse entendimento. Não é só porque é um vídeo bonito, um vídeo qualquer.
mas é um vídeo pedagógico, né? Ele vai servir para a nossa pesquisa, tá certo? Então, é isso. Não sei se Mariana queria tecer alguns comentários e mais alguém, né? Eu não tenho propriedade para falar, né, da área dela. Mas boa tarde, né, a todos novamente. Mas só, primeiramente, concordando com o senhor Arnaldo, né, eu acho que eu tinha acabado de comentar no início dessa reunião com Simone, né, da importante presença 100% e todo o empenho de Aparecida nesse plano diretor, né? A competência dela, a dedicação dela, a inteligência dela, a sabedoria dela em conduzir, como você bem falou, senhor Arnaldo. Eu acho que levaram esse plano diretor a estar onde ele está hoje, né? Sendo realmente bem feito. Então, acho que a gente precisa reconhecer o mérito dela dentro desse plano diretor, né? E aí, essa competência... É verdade, senhor Arnaldo. Essa competência dela é tão grande que ela aprende, né? A gente falando rapidamente sobre as necessidades, ela já aprende e ela muito bem falou aqui sobre a ferramenta e a importância dela. A gente não tem o município georreferenciado por completo. Significa que, em algumas ferramentas que a gente pode pegar a dimensão dos lotes, a subdivisão dos lotes, tem cidades que já têm isso georreferenciado, a gente entra nas ferramentas e a gente consegue o perfil de cada lote. Lagoa Seca não tem essa informação. E se a gente fosse fazer isso, ia passar o tempo do plano diretor e existia um custo muito alto. Então, a gente precisava utilizar as ferramentas que estavam disponíveis, né? E aí, os meninos estão mapeando o município via Google Maps, né? O mapa base. Então, eles desenham lote a lote pelo Google Maps, né? Assim, eles botam a imagem do Google Maps e vão desenhando mesmo, literalmente desenhando nas ferramentas computacionais o perfil de cada lote, né? Só que a imagem do Google Maps ela é muito distante, né? A gente não consegue chegar muito próximo ao lote. Então, tem algumas coisas que a gente não consegue definir, né? Algumas divisões entre terrenos, né? Pertence a esse ou pertence a esse, né? O lote acabou, né? Agora é da propriedade ou ainda é daquela edificação. Então, essas informações a gente precisava ter. E, claro, que a gente precisa caminhar, que é o que os meninos estão fazendo, como a Aparecida já falou, a gente já falou para vocês. A gente precisa caminhar rua a rua e isso está sendo feito, né? Rua a rua. A gente não está fazendo por predominância, que é o que os grandes centros fazem, porque são cidades muito grandes, então não dá para fazer rua a rua. A gente tem esse privilégio de ter uma cidade menor, então a gente está conseguindo fazer fiel, né? A gente está indo rua a rua e colocando edificação a edificação, todos aqueles detalhes que a Aparecida já citou anteriormente. Mas a gente ainda precisava de algumas definições aéreas que a gente não consegue ver, né, a olho nu, né, pela angulação dos olhos da rua. Então, a gente conversando chegou a essa possibilidade e quando a gente decidiu, não, vamos fazer por drone, vamos buscar alguém que possa fazer esse serviço para a gente, chegou o Luzildo com o seu drone, né, eu acho que todas as providências de Deus, porque foi bem na época que a gente comentou dessa, né, a gente decidiu em reunião, na verdade, da comissão, a gente decidiu que a gente procuraria essa ferramenta para complementar o nosso mapeamento, e aí ter uma pessoa da casa, ter uma pessoa da cidade que conhece, né, a cidade, a gente consegue ter imagens muito mais fiéis, né, a gente tem as identificações realmente exatas, né? E um olhar de alguém que é daqui, que se preocupa pela cidade. Então, foi bem importante a gente ter Luzildo para trazer essa ferramenta para a gente, né? Para trazer essas informações, para que os meninos, junto, né, com toda a equipe, conseguissem concluir o mapeamento, para que a gente pudesse redigir os relatórios
de diagnóstico para finalizar essa segunda etapa. É isso. Alguém mais quer fazer uso da palavra? Então, gente... Eu nem gosto de microfone, mas você me obriga a... Então, boa tarde, todo mundo já deu, né? Então, eu estava perguntando à Aparecida se eu poderia comunicar, né, a vocês, porque nós chegou agora no posto Manel Jacquemin, o especialista, o mastologista, que a gente não tinha. Aí eu já disse a você, não foi, Cecita, que caso precise, agora tem que ir para o PSF, aquele ritual, né? Precisa que seja examinado primeiramente pelo médico do PSF. Se ele achar necessário, aí encaminha. Aí nós já estamos, né, fazendo essa marcação. É numa sexta-feira que ele atende, mas a marcação acontece na segunda, manhã e tarde, e nas quintas, viu? Porque tem gente que pensou que era nas terças, não é mais. Eu não agora... Eu sei que é um médico, mas eu esqueci o nome. Porque começou essa semana, quer dizer, a semana passada, e eu não... assim, dizem que é um médico muito bom, né? Agora, realmente, eu não estou lembrada do nome. Mas daqui para lá a gente sabe. Então, era só para isso, viu, gente? Obrigada. Então, gente, muitíssimo obrigada a vocês. Obrigada a Luzildo e parabéns, não é, Luzildo, pelo belíssimo trabalho. Realmente você mudou aí de profissão e tenho certeza que será só sucesso. E desejo aí milhões, né? Não é Toninho não, mas é Luzildo. Aparecida, deixa eu só... Então, gente, a gente encerra, não é? Eu queria só fazer uma observação também, aproveitar a oportunidade e parabenizar meu amigo Luzildo, né, nessa empreitada, e só evidenciar o quanto de profissional bom que a gente tem na cidade, né? Eu já digo que a gente sempre diz que Mariana já é lagoasequense de coração, né, mas que 99,9999% desse plano diretor a gente está executando com prata da casa, né? Então, isso a gente tem que evidenciar. Eu quis falar aqui para ficar registrado e gravado, né, que é um momento importante para o município, né, uma vez que o município não está tendo custos com consultorias externas, né, não está tendo custo com empresas forasteiras, né, e a gente está tendo um plano diretor atualizado com a cara do município, né, a gente sempre quis evidenciar isso. O real, né? Estamos mostrando a realidade nua e crua do município, o que a gente tem de bom, o que a gente tem de ruim, né? A gente está concluindo a segunda etapa justamente para entrar na terceira etapa de propostas, para, consequentemente, sugerir, não é? Dentro dessa Casa Legislativa aqui, que o município avance cada vez mais nos próximos 10 anos. Então, eu quero aqui evidenciar isso, né? Que estamos construindo uma Lagoa Seca de futuro, né? Que está aqui. A gente está participando justamente de uma Lagoa Seca que vai vir para os nossos filhos, nossos netos e bisnetos, com a nossa cara, com a realidade da cidade e usando o que a gente tem de melhor, que é o nosso povo, né? Basicamente isso que eu queria registrar. Obrigado. Muito obrigada a vocês que participaram mais uma vez de nosso evento. E já comecem a divulgar a nossa audiência pública no próximo dia 6 de junho. A Comissão de Gerenciamento e Planejamento, quinta-feira, terá atividade. Não pense que vão se livrar de mim. E eu já tenho uma atividade boazinha para vocês. Não se... Quinta a gente vai para um canto bonito, mas depois eu vou para onde ninguém quer ir.
tá? Mas isso é só brincadeira, gente. É porque a gente já é, como diz, além de profissionais, nós somos já amigos e temos essa liberdade, né, Zé Valdo, de brincar, até para tornar as coisas mais fáceis, né, Simone Barbosa? Então, quinta-feira a gente deve estar indo fazer uma visita à Cachoeira do Pinga, né, caso não chova, para fazer o mapeamento de lá, e também há uma casa de farinha localizada na região, que é do vereador Edivaldo Nascimento, para fazer o mapeamento, e posteriormente iremos já começar a planejar a nossa audiência pública. Então, pedir que vocês que estão aqui já comecem a fazer a divulgação, porque não faz sentido um trabalho tão importante como é o plano diretor, ele ser construído apenas por poucas cabeças e mãos, né? Ele tem que ser construído com a participação de o quanto maior possível da população, que é quem, de fato, conhece a realidade do município, conhece suas necessidades, sabe as suas dores, e é hora da gente colocar isso num texto de lei para que os nossos gestores, nos próximos 10 anos, possam planejar ações e executar, né, ações administrativas através desse planejamento que nós estamos fazendo agora. Então, comecem a divulgar, vamos, repito, nos mobilizar nos grupos de trabalhos temáticos para concluirmos essa pesquisa e darmos ao nosso município um resultado, né, de um trabalho à altura, primeiro, de cada um de nós, que estamos aqui, que somos grandes profissionais. Todos que estamos aqui, eu tenho certeza disso. Então, encerro dizendo essas palavras, não é só de encorajamento, não é só de motivação, mas que são, pode ter certeza, verdadeiras, do mais âmago, do meu âmago, né? Que eu possa dizer a todos vocês. E agora a gente encerra com um lanche, né? Como sempre. E até a próxima, se Deus quiser.